Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Rezes e essa é a nossa primeira aula do curso de SQL. Bom, não tem como nós iniciarmos falando de SQL sem primeiramente falarmos sobre banco de dados. Antigamente, as informações eram organizadas em fichas. Essas fichas ficavam em pastas e essas pastas eram armazenadas em arquivos. Então imagine como é que um banco ou uma empresa grande podia organizar seu cadastro de funcionários, seu cadastro de clientes. Tudo isso era em fichas que ficavam em pastas, que ficavam em arquivos. Então era algo que tornava-se muito oneroso, muito trabalhoso. Empresas grandes tinham grande dificuldade de gerenciar esse tipo de informação. Relatórios financeiros que existiam eram extremamente complexos e trabalhosos serem feitos. Com o advento da era digital, lá pela década de 70, foram desenvolvidos os primeiros SGDBs. SGDBs que significam Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Nesse mesmo período, pesquisadores da IBM desenvolveram um padrão de linguagem que fosse comum a todos os SGDBs. Chama-se este padrão SQL, que em português significa Linguagem de Pergunta Estruturada. Basicamente, com isso, eles definiram um padrão mundial a qual todas as empresas que fossem construir um banco de dados implementariam esse padrão, de tal forma que qualquer pessoa que dominasse aquele padrão de SQL poderia utilizar ele em qualquer outra plataforma de banco de dados. Passaram-se alguns anos e isso se popularizou muito, até que a empresa americana ANSI, responsável por padronização de normas e tipos, foi obrigada a escrever uma padronização única para o SQL. Então toda empresa que fosse construir um SGDB, ela seria obrigada a implementar aquele padrão chamado ANSI, que é o padrão que nós conhecemos hoje como SQL ANSI. O mesmo desenvolvedor que consegue escrever uma query em um banco de dados da Oracle, ele consegue escrever com aquele mesmo código, ter a mesma lógica e o mesmo tipo de resultado se escrever num banco de dados da Microsoft, porque ambos os bancos de dados implementam o padrão ANSI. E sobre SQL e sobre como escrever esse comando, essas consultas, vão ser o tema das nossas próximas aulas do nosso curso de SQL.